Boa tarde, nós somos da turma de Biofísica Aplicada à Fonoaudiologia e hoje iremos apresentar um pouco para vocês sobre disfagia orofaríngea em idosos e pacientes com Covid-19. Minha equipe é composta por eu, Clara Alice Santos, Larissa Silva, Rebeca Issa, Renata Conceição e Vanusa Costa. Antes de entrarmos na disfagia propriamente dita, vamos entender um pouco mais sobre a fisiologia da deglutição. A função da deglutição é permitir uma nutrição e hidratação adequadas ao indivíduo. Bom, deglutir, um ato aparentemente simples, que também utiliza espaços comuns ao ato de respirar, é muito importante, pois possui aspectos indispensáveis à manutenção da vida. A deglutição também pode ser definida como ação ou efeito de deglutir alimentos que passam da boca para o esôfago através da faringe. Pode parecer simples para as pessoas saudáveis. No entanto, a deglutição é um processo muito complexo que requer uma coordenação extremamente precisa com a respiração, já que ambos compartilham a mesma entrada, a faringe. Bom, a deglutição é controlada pelo centro da deglutição localizado na formação reticular no tronco cefálico, que essa imagem representa, e uma falha nessa coordenação resultaria em asfixia ou aspiração pulmonar. O encéfalo se comunica com os músculos através de vários nervos cranianos. As fibras nervosas aferentes são encarregadas de trazer as informações provenientes da cavidade oral, faringe, laringe e esôfago por meio dos axônios sensoriais do nervo glossofaríngeo, nervo vago, nervo facial e nervo trigêmeo. E esses nervos têm a função de conduzir as informações até o trato solitário. A deglutição é dividida didaticamente em 4 fases. A primeira fase é a preparatória, que ela é consciente e voluntária e é responsável pela apreensão dos alimentos e a transformação do bolo alimentar em um bolo homogêneo para que possa ser conduzido até a faringe. A duração dessa fase depende do tempo de mastigação. Já na segunda fase, a fase oral, ela é de controle neural e é consciente e voluntário. Nela ocorre a formação do bolo alimentar e é empurrado para a faringe. Aqui, a comida é umedecida com a saliva e mastigada, formando esse bolo alimentar. Vai ter atuação também nessa fase dos músculos levantadores da mandíbula, os masséteres, os temporais, os pterigóides mediais, eles se contraem, ocluem os dentes, sendo que o músculo orbicular da boca realiza o vedamento dos lábios para manter uma pressão negativa intraoral. Chegamos na terceira fase, a fase faríngea, ela é consciente, porém involuntária. Aqui é iniciado o reflexo da deglutição. A fase faríngea começa com a estimulação dos receptores táteis na orofaringe pelo bolo alimentar. Aí, a partir desses receptores, o reflexo de deglutição é iniciado e está sob controle neuromuscular involuntário. As seguintes ações ocorrem para assegurar a passagem da comida ou bebida para o esôfago. Primeiro ocorre o bloqueio da cavidade oral e nasal. A língua bloqueia a cavidade oral para evitar que a comida retorne para a boca, e o palato mole bloqueia a entrada para a cavidade nasal. Aqui também ocorre o fechamento das pregas vocais. As pregas vocais se fecham para proteger as vias aéreas. E também ocorre o fechamento da entrada da traqueia. Como é que ocorre isso? A laringe é puxada para frente e para cima, então ocorre a inclinação da cartilagem epiglote, fechando assim a traqueia. Essa fase é considerada a mais importante da deglutição, pois a passagem de alimentos para os pulmões pode ser potencialmente fatal. O esfíncter superior do esôfago se abre para permitir a passagem para o esôfago, onde inicia-se a fase 4, a esofágica. Bom, essa fase é inconsciente e involuntária e consiste na transferência do bolo alimentar do esôfago ao estômago por meio de movimentos peristálticos. O que são movimentos peristálticos? São ondas de contração muscular que empurram o bolo alimentar para frente no sentido laboral. Nessa fase, a laringe se move para baixo, retornando à sua posição inicial para que inicie um novo ciclo da deglutição. Bom, vocês puderam perceber como é importante a coordenação de centros superiores junto com os controles voluntários para que ocorra uma deglutição da maneira mais correta possível. Dessa maneira, uma lesão neurológica, tal como AVE, traumatismo craniano ou tumor encefálico, pode comprometer uma dessas estruturas, e isso pode acarretar num distúrbio da deglutição. Um destes distúrbios é a que nós vamos abordar, que é a disfagia orofaríngea, que trazem riscos fatais e danos à qualidade de vida da pessoa. Chegamos
Aspectos biofísicos da deglutição que, segundo os princípios da hidráulica referente aos fluidos que constituem os fluxos, estabelece-se uma corrente que caracteriza a deglutição, e essa corrente estaria determinada por dois fatores, que é a geração de um gradiente pressórico e a ativação de uma zona de alta condutância. Bom, na geração de um gradiente pressórico, ocorre a contração dos músculos para gerar essa pressão para empurrar o alimento, sempre no sentido laboral, se distanciando da boca. Então, encontramos uma fórmula que diz que ΔP é igual a P1 menos P2. E essa fórmula é a diferença entre dois pontos mantidos até o conteúdo chegar ao esôfago, em que necessariamente P1 é a maior pressão e P2 é a menor pressão. Então, é sempre de um ambiente onde tem maior pressão para de menor pressão para influenciar nesse fluxo até chegar ao esôfago. Também temos a determinação da pressão, que é uma ação da língua como ação de êmbolo. Ela cria uma pressão na superfície da língua suficiente para deslocar o conteúdo no sentido da faringe. E a própria estabilização dessa base da língua promove um segundo degrau pressórico, levando o conteúdo para a faringe. Em relação à zona de alta condutância, nós temos a equação de Poiseuille, onde ele diz que o fluxo da deglutição vai ser definido pela pressão entre a diferença entre dois pontos entre as extremidades do tubo, vezes o raio elevado à quarta potência sobre a viscosidade e comprimento desse tubo. Conclui-se que, quanto maior o comprimento do trajeto e viscosidade do alimento, vai ser menor o fluxo. O ato de mastigar diminui a viscosidade e aumenta a condutância. L, que é o comprimento, diminui quando os músculos aproximadores do ocioide e a laringe, a base da língua, se contraem. E o raio elevado à quarta potência é o fator mais importante na deglutição, pois facilita a passagem do alimento. Deglutição e envelhecimento. Senescência. São alterações estruturais encontradas no processo normal do envelhecimento. Ocorre com todos os idosos, podendo variar de um indivíduo para outro. Essas alterações, elas se manifestam por perda de grupos musculares, pela diminuição da capacidade funcional, pela lentidão psicomotora e pelo declínio da memória recente. As alterações ocorridas ao longo da vida do indivíduo podem afetar os órgãos fonoarticulatórios e as modificações na deglutição, ela pode ocorrer por inúmeras causas. Entre elas, podemos citar o envelhecimento das estruturas envolvidas no ato da deglutição e também pelas consequências de inúmeras doenças. Costa, ele ressalta o método videofluoroscópico, que é um método radiológico que consta basicamente em registrar, analisar a deglutição. Esse método ele registra toda a dinâmica da deglutição, com 30 frames por segundo, ou seja, 60 campos de imagem, permitindo dessa forma ver e correlacionar com qualidades os eventos, além de analisar e reanalisar para se ter uma melhor compreensão, sem que seja necessário novas exposições do paciente à radiação. A população idosa ela apresenta um alto risco para disfagia, por conta justamente do envelhecimento das estruturas que estão envolvidas no processo da deglutição. Além disso, esses mecanismos eles ficam mais vulneráveis a distúrbios causados pelas alterações de saúde, como, por exemplo, as infecções nas vias aéreas superiores. É sabido que o envelhecimento é um processo complexo e gradual, e eles revelam modificações funcionais no trato gastrointestinal, que é como perda de apetite, alterações na mastigação e na mobilidade digestiva. Afeta também diretamente o estado nutricional, além das inúmeras consequências no que se refere à motricidade orofacial, propriocepção, coordenação e força muscular. Schaff e Dinner, eles realizaram estudos relacionados ao processo da deglutição e escreveram mudanças morfofuncionais com o envelhecimento. Então, com o avançar da idade, o estado funcional ele é afetado por mudanças fisiológicas. Um exemplo disso é a perda dos dentes,
que esse fator ele afeta diretamente a mastigação. Já Wilton, ele estudou a dinâmica da deglutição em adultos assintomáticos para a dificuldade de deglutição por meio de videodeglutaesofagograma. Esse estudo ele teve como objetivo analisar a fase faríngea, oral e esofágica e também variações associadas ao envelhecimento. Através dos resultados, foi possível concluir que as mudanças, sim, ocorrem pelo avançar da idade. E, diante de todos os aspectos observados, foi notório que as alterações, não houve alterações significativas no aspecto funcional. Então, para a identificação da disfagia, é necessário a realização da anamnese e avaliação clínica, além de estudo dinâmico por meio da videofluoroscopia. Com o crescimento da população idosa e da expectativa de vida, cresceu-se juntamente a preocupação dos profissionais fonoaudiólogos em avaliar, diagnosticar as alterações relacionadas à motricidade orofacial, porque atinge diretamente a deglutição. Então, acidente vascular encefálico. Segundo Oliveira, o AVE é um déficit neurológico permanente ou transitório que ocorre decorrente da interrupção de suprimento sanguíneo com nutriente por obstrução ou rompimento dos vasos. Então, as doenças cerebrovasculares, ela tem alta prevalência em todo o mundo, sendo um grande problema de saúde pública. As pessoas que são acometidas com um acidente vascular encefálico têm uma grande, digamos que uma grande porcentagem de mortes. E as pessoas que sobrevivem, geralmente, sempre ficam com algum grau de incapacitação. O déficit neurológico reflete a localização e o tamanho do infarto ou da hemorragia. Então, a hemiplegia, ela é uma paralisia cerebral que atinge basicamente apenas um dos lados do corpo, deixando essa parte completamente prejudicada. Digamos que esse é um sinal clássico dessa doença, apesar dela apresentar outras manifestações, como afasia, disartria, disfagia, entre outros. Então, são inúmeros os fatores que aumentam o risco do AVE. Entre eles, podemos citar como principal a hipertensão arterial sistêmica. Também tem outros fatores como a diabetes mellitus, o tabagismo, o consumo de álcool, o uso de contraceptivos orais, doenças cardíacas e obesidade. Em contrapartida, o controle dos níveis pressóricos reduz o risco do AVE, mas a idade avançada é considerado o maior fator de risco do acidente vascular cerebral. Então, é muito importante ressaltar que todo paciente que foi acometido com um acidente vascular encefálico, ele deve ser imediatamente encaminhado a um ambiente hospitalar. E que possua, principalmente, uma equipe multiprofissional. Isso é muito importante. Por quê? Porque as dificuldades apresentadas por esses pacientes são diversas, inúmeras. Entre elas, podemos citar as dificuldades nos movimentos dos membros, no controle esfincteriano, na linguagem, na alimentação, na função cognitiva, na realização das atividades de vida diária, entre outros. Bom, eu vou falar um pouco sobre a disfagia orofaríngea no pós-acidente vascular encefálico ou pós-acidente vascular cerebral. A disfagia, ela se trata de uma síndrome de doença de base, ou seja, é um conjunto de sintomas e sinais de uma doença que já pré-existe no paciente. Ela compromete o funcionamento
e a passagem do alimento nesse trato gastrointestinal. Atinge a maioria dos pacientes que ela atinge são idosos, gerando sintomas e manifestações clínicas como desnutrição, aspiração da saliva ou aspiração do alimento. O termo disfagia orofaríngea, ele se dá aos pacientes que manifestam clinicamente uma falta de coordenação dos mecanismos de deglutição alta. Esses mecanismos de deglutição alta nada mais são do que a fase oral e a fase faríngea, que já foi dita aqui por Claralice. E esses sintomas eles vão se manifestar durante o envelhecimento do indivíduo. Foi feito um estudo na Europa, onde mais de 16% da população dos idosos possuem ou se enquadram em algum grau de disfagia. Mas por que isso acontece? Eles deram alguns fatores que são causantes dessa disfunção. Dentre esses fatores estão os problemas de mastigação, a deficiência da arcada dentária, que pode se dar à perda dos dentes do indivíduo nessa fase idosa, deficiência de próteses, ou popularmente conhecida como chapa, que às vezes ela não está ajustada à arcada do paciente, e aí pode agravar mais ainda essa disfunção. A produção em menor quantidade de saliva devido à ingestão de medicamentos que comprometem aí essa produção, interferem nessa produção, a denervação senil do esôfago, que é uma disfunção dos neurônios que inervam essa área, dos nervos que inervam essa área esofágica, neuropatias, miopia, diabetes e o uso de medicamentos. Esses medicamentos eles vão comprometer, sim, a atividade muscular dos órgãos que fazem parte da deglutição, como esôfago, intestinos, estômago, pelo fato deles serem bloqueadores de canais de cálcio e de nitrato, que são importantíssimos no funcionamento desses órgãos aí vitais. Esse estudo ele também vai apontar uma incidência, um aumento de novos casos de disfagia. Essa disfagia, ela pós-AVE, ela é denominada uma disfagia neurogênica. E aí implicam e manifestam déficits nutricionais, então esse indivíduo ele não vai comer bem, déficits de hidratação e o comprometimento do pulmão, porque muitas vezes ele vai aspirar alimentos, partículas de água e partículas de saliva. E existem aqui também, apontadas nesse estudo, as alterações mais comuns na deglutição após o AVE. Então, dentre elas está a disfunção motora da faringe. A faringe ela não vai funcionar de forma correta, de forma normal, gerando um atraso para iniciar a deglutição. No AVE do tronco encefálico, as alterações são no fechamento laríngeo, então 28% desses pacientes vão apresentar essas alterações, e estase em recessos faríngeos. Essa estase é uma interrupção do fluxo normal do conteúdo pelo trato digestivo. E esses recessos, eles são espaços na cavidade laríngea, e dentre eles existem dois, o de valécula e os seios piriformes. Aqui nessa imagem, numa vista posterior da laringe, acima da epiglote, a gente vê o espaço aqui de valécula, de ambos os lados, e aqui na parte mais inferior, nós vemos os seios piriformes, tanto de um lado quanto do outro lado. Em outra pesquisa feita, nesse estudo, para esse artigo, usaram-se 378 pacientes, e esses pacientes ficaram em observação no período de junho de 1994 a junho de 1997. Eles usaram como critérios excludentes os pacientes que já tinham passado por radioterapia, cirurgia cerebral e traumatismo craniano. Então, eles dividiram em dois grupos, esses 378 pacientes, um grupo com pacientes sem pneumonia, que fecharam um total de 277 na faixa etária dos 77 anos, e as variáveis examinadas por eles foram a história médica desse paciente,
e, consequentemente, um histórico genético, né, familiar, e achados na videofluoroscopia. Essa videofluoroscopia ela é um exame não invasivo usado para avaliar a deglutição e possibilitando também o diagnóstico, a detecção de quadros de disfagia. O segundo grupo foram pacientes com pneumonia, e totalizaram 101 pacientes na faixa etária dos 70 anos, e os pesquisadores observaram um grau de incidência, né, um aparecimento muito grande em pontos de lesão cerebral, doenças respiratórias crônicas anteriores e aspiração. Essa aspiração só foi possível ser detectada pela videofluoroscopia. Evolução funcional da deglutição em pacientes com Covid-19 internados em UTI. Pacientes internados em cuidados intensivos em decorrência da Covid-19, em casos mais graves, eles são submetidos à intubação e ventilação mecânica prolongada. Estudos recentes apontam que esses pacientes podem apresentar danos no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, levando os mesmos a altos riscos de disfagia orofaríngea. O objetivo desse relato é descrever a evolução funcional da deglutição dos pacientes para o retorno seguro à alimentação via oral, submetida à intervenção fonoaudiológica na UTI. Todos os pacientes foram informados do objetivo do estudo e assinaram um termo de consentimento. Todos eles foram encaminhados por seus médicos e todos estavam em condições respiratórias estáveis. Foram 77 pacientes do sexo feminino e masculino. Os resultados logo a seguir são das primeiras 4 semanas de atendimento fonoaudiológico e a escala funcional usada foi a ASH-NOMS, que é um instrumento multifuncional que indica o grau de comprometimento da deglutição em um paciente, de escala de 1 a 7, sendo 1 o nível mais grave, que é necessário uma via alternativa para a alimentação, e 7 pontos plenamente funcional, quando o paciente já pode se alimentar por via oral de forma segura. As análises apresentadas são intragrupo, comparando os resultados obtidos antes e após a intervenção fonoaudiológica, usando o teste quadrado de Pearson, que é basicamente um teste estatístico que mostra e observa qualquer provável mudança, tanto para a melhora quanto para a piora do paciente. Cada unidade corresponde de 40 a 50 minutos de estimulação. As técnicas mais utilizadas para a reabilitação da deglutição foram coaptação e vibração glótica, exercícios isométricos orofaciais. Tabela 1 mostra a evolução do nível funcional da deglutição pela escala ASH-NOMS. Vai do nível 1 ao 7, sendo o nível 1 mais crítico e o nível 7 o nível de alta. No nível 1 e 2, o indivíduo não é capaz de deglutir nada com segurança pela boca. Quase toda a nutrição e hidratação são recebidas por método alternativo de alimentação. Exemplo, sonda nasogástrica e gastrotomia. 7 casos, 7 pacientes e se encontravam nesse nível. E o resultado final não teve nenhum paciente, porque é o nível mais crítico. Então, todos os pacientes que começaram nesse nível, eles tenderam a melhorar. No nível 3, o método alternativo de alimentação é necessário, uma vez que o indivíduo ingere menos de 50% da nutrição e hidratação pela boca. A deglutição é segura com uso moderado de uso de estratégias compensatórias e necessita de restrição máxima da dieta. Também foram 7 pacientes, 7 casos, e não teve nenhuma evolução do nível 1 e 2 para o nível 3. No nível 4, a deglutição é segura, mas frequentemente requer uso moderado de pistas para uso de estratégias compensatórias. O indivíduo tem restrições moderadas da dieta, ou ainda necessita de alimentação por tubo ou por suplemento oral. Número de casos 22, e no resultado final já teve um paciente que evoluiu. Não se sabe se do nível 1, 2 ou 3, mas houve uma evolução de um paciente para esse nível 4. No nível 5, a deglutição é segura com restrições mínimas da dieta, ou ocasionalmente requer pistas mínimas para uso de estratégias compensatórias.
Ocasionalmente, pode-se automonitorar. Toda a nutrição e hidratação são recebidas pela boca durante a refeição. Número de casos 21 e o resultado final 5 casos. 5 pessoas evoluíram para o nível 5. No nível 6, a deglutição é segura e o indivíduo come e bebe independentemente. Raramente necessita de pistas mínimas para uso de estratégias compensatórias. Frequentemente se automonitora. Quando ocorre dificuldade, pode ser necessário evitar alguns itens específicos de alimento. Exemplo, pipoca e amendoim. Tempo adicional para alimentação pode ser necessário devido à disfagia. Esse paciente ele precisa de um tempo maior para se alimentar, mas ele consegue se alimentar via oral com alimentos que não sejam tão perigosos, como disse aí, pipoca, amendoim. O número de casos eram 9 no início e o número de casos final foram 18. No nível 7, a habilidade do indivíduo em se alimentar independentemente não é limitada pela função da deglutição. A deglutição é segura e eficiente para todas as consistências. Estratégias compensatórias são utilizadas efetivamente quando necessária. O número de casos 11 e o número de casos do resultado final 53, ou seja, muitos pacientes evoluíram para o nível 7, que é o nível seguro para alimentação oral. Na tabela 2, tem o resultado do número de unidades de tratamento até a liberação do paciente para a via oral. 16 pacientes precisaram de uma unidade de tratamento, 21 pacientes precisaram de 2, 19 pacientes precisaram de 3, 8 pacientes de 4, 7 pacientes de 5, 1 paciente de 6, 4 pacientes de 7 e um paciente de 9 unidades de tratamento até a liberação do paciente para a via oral. Estudos bibliográficos indicam que pacientes graves de Covid-19, além de quadros respiratórios que necessitam de intubações prolongadas, há também sequelas neurológicas centrais e periféricas. Dessa forma, se faz necessário um acompanhamento longitudinal para que possa reduzir as necessidades desse paciente a longo prazo. Também é identificado que a disfagia orofaríngea, ela é um sintoma muito recorrente em situações complexas da saúde. Então, a liberação para alimentação por via oral dos indivíduos com o Covid-19 é muito arriscada, pois 20% não apresentam condições mínimas de alimentação segura, e aproximadamente 29% necessitam de estratégias compensatórias e restrições na dieta, para a função da deglutição ser executada. Além de ser abordado também no artigo discutido que 72,8% precisam de até 3 intervenções fonoaudiológicas para recuperar a deglutição. Então, quanto antes ocorrer a intervenção fonoaudiológica precoce, mais rapidamente o indivíduo vai poder sair da UTI. Os indivíduos acometidos tiveram complicações na deglutição que não possuem Covid-19 implicam em um aumento de até 4 vezes no tempo de internação dos pacientes. E aqueles que, além de que também pode gerar a subnutrição, a pneumonia respirativa e também a desidratação. E naqueles pacientes que possuem Covid-19, em que já tem um quadro respiratório agravado, pode ocorrer, então, uma complicação ainda maior. Os resultados indicam que houve uma recuperação significativa nos padrões funcionais da deglutição dos indivíduos, quando se compara o pré e o pós-intervenção fonoaudiológica. 83% dos pacientes necessitam de até 3 intervenções para a recuperação dos padrões seguros de deglutição. A deglutição, ela é uma função muito complexa, então, para se tornar eficaz, para ser eficaz, ela é necessária uma integridade do sistema nervoso central e das estruturas envolvidas com a deglutição. Com a avançada idade, as estruturas orais, a função oral, a morfologia, elas alteram, então, acaba, então, gerando uma dificuldade, uma alteração na deglutição. No primeiro artigo é observado que é muito importante uma equipe multidisciplinar para o acompanhamento e para o tratamento desses indivíduos que sofreram AVC, no pós-AVC, então. E o fonoaudiólogo também é muito importante no tratamento da disfagia e da linguagem também, que são sequelas muito recorrentes no pós-AVC. Verificou-se, então, que 50% dos pacientes pós-AVC apresentam disfagia.
A disfagia orofaríngea, ela traz grandes prejuízos para o indivíduo, como na nutrição, na hidratação, no quadro respiratório, na alimentação prazerosa, né, e também socialmente. E ela acomete muito os idosos. O fonoaudiólogo ele é muito importante para a intervenção, né, para o tratamento adequado desses pacientes, e também ele é importante para um programa de orientação a cuidadores, pois os cuidadores, eles estão muito presentes na vida desses indivíduos que são disfágicos, porque é muito necessário um acompanhamento diário para poder, então, ter um resultado eficaz e, o quanto antes, né, reduzir as necessidades desse indivíduo. O tratamento da disfagia orofaríngea por meio da intervenção fonoaudiológica pode ser realizado em um ambiente ambulatorial e domiciliar ou no âmbito hospitalar. É importante que o fonoaudiólogo tenha ciência da etiologia da doença neurológica que causou a disfagia, para realizar, então, um prognóstico realista e orientar a família e cuidadores. E a avaliação nutricional também é de importância, para que possa saber as necessidades calóricas e de hidratação do paciente, para, então, poder fazer a passagem da sonda ou da gastrostomia para uma alimentação por via oral, sem prejuízos à saúde. A orientação fonoaudiológica compreende mudanças no posicionamento do paciente, mudanças de volume, sabor, consistência e temperatura do bolo alimentar, realização de exercícios de mobilidade, de tonicidade e de sensibilidade oral, manobras posturais ou compensatórias. A dieta oral, a sonda nasogástrica e a gastrostomia são vias alternativas alimentares que dependem muito do quadro clínico do paciente. A dieta oral ela pode ser realizada quando há eficácia do transporte do bolo alimentar, fazendo com que o paciente se sinta mais quando o paciente se sente mais confortável, né, também para a alimentação oral, e é necessário um fonoaudiólogo para um acompanhamento por conta de segurança. A sonda nasogástrica, ela já é um meio alternativo quando há uma limitação do transporte do bolo alimentar e quando há possível ocorrência de aspiração e, consequentemente, de infecções respiratórias, e ela deve ocorrer por um tempo limitado. A gastrostomia, ela é indicada quando o grau de severidade funcional for importante e quando se observar que o prognóstico do paciente sugere uma doença de maior duração. Ela tem um ponto positivo porque é retirada a sonda do nariz, a sonda narina, né, do paciente, e aí reduzindo a incidência de refluxo esofágico, o trauma de faringe e também as infecções respiratórias. A alta do hospital do paciente pode ser pensada quando ele consegue se alimentar por via oral com alguns alimentos adequados e o resto da alimentação for por gastrostomia. E aí, após a alta do paciente, tem que ocorrer o contínuo tratamento ainda, cuidados, né, das necessidades desse indivíduo, para que ele possa, então, ter uma recuperação eficaz.